O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia! Com essas palavras do salmista Davi, nós começamos mais um dia. Não podemos jamais nos esquecer que nós temos um supremo pastor que cuida dos menores detalhes da nossa vida. Tenha certeza que agora pela manhã, enquanto você está com seu coração voltado para Ele, os olhos do Senhor estão voltados para as suas necessidades. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Tenha certeza que Ele vai enviar os seus anjos para estar ao seu lado, para te acompanhar, proteger e ampará-lo. Deixo com você uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 80, onde a Bíblia diz o seguinte: Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Salmo 119, versículo 80. Que o nosso coração esteja contrito completamente no Senhor. Cativo a palavra de Deus, para que nós possamos a cada dia seguir, amar. Peço a Deus nessa manhã que a mão do Eterno esteja sobre cada um de nós, nos amparando, nos protegendo e nos conduzindo. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 5, o versículo 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. O período no fato em que se deparou esse problema que Neemias e Esdras tiveram que resolver dentro do território de Jerusalém, ao certo nós não sabemos. Mas o fato é que o povo estava sofrendo. Aqueles que eram mais pobres cada vez mais ficavam mais pobres. Os que eram ricos cada vez se tornavam mais ricos. E os ricos estavam oprimindo os mais pobres. Mas aqui é onde entra a influência de um líder, um homem de Deus, um homem que tem um coração conduzido pela palavra do Senhor. Neemias toma medidas para que possa corrigir essa desigualdade do desnível social entre os israelitas. Ele esperava que todos pelo menos pudessem ter o suficiente para manter a sua família e alimentar os seus filhos. Embora nós saibamos que hoje em dia existam prefeitos, governadores, políticos, vereadores que se aproveitam de uma situação difícil da cidade ou do próprio país para se beneficiar. Mas não foi essa a situação de Neemias. Olhando para a fragilidade social do povo de Israel, ele busca igualar os níveis para que todos possam ter o suficiente para sustentar as suas famílias. O líder sábio, segundo o coração de Deus, no momento em que um problema chega nas suas mãos, primeiramente ele ora, ele busca a orientação do Senhor, reflete na palavra de Deus e logo depois, em seguida, ele toma uma decisão. Não é uma decisão precipitada, não é algo egoísta, mas é algo altruísta, pensando no próximo, pensando mais naqueles que são necessitados do que nele próprio. Esta era a visão de Neemias de Esdras no seu período em que estava conduzindo o povo do Senhor dentro do território de Judá. Como nós podemos ler no versículo 2 do capítulo 5 que estamos estudando nessa manhã, o clamor vinha das grandes famílias. Eles falavam, nós somos muitos. Eram famílias que tinham muitos filhos. Embora nós saibamos que naquele período a quantidade de filhos era uma demonstração de bênção, mas nesse momento a quantidade de filhos era um peso. Como é que um pai e uma mãe poderiam alimentar uma família com 10, 12 ou 15 filhos? Seria difícil. Portanto, eles estavam clamando. Os altos impostos estavam impedindo que eles pudessem viver uma vida tranquila. Se os impostos não abaixassem, eles seriam mais escravos dos impostos do que teriam condições de viver uma vida feliz. Como nós conhecemos a história bíblica, nesse período os israelitas estavam sob o domínio do Império Persa. O Império Persa, mensalmente, ele enviava cobradores de impostos. Parte eles deveriam pagar em ouro, em parte eles deveriam pagar em alimento. Isso era um peso para toda a família israelita. Se não fosse encontrada uma solução para esse problema, possivelmente muitas pessoas morreriam na miséria e de fome. Como nós podemos ler no versículo 5, havia uma reclamação por um grupo de israelitas falando que eles eram da mesma carne. Eles saíram da escravidão de Babilônia. Mas quando entraram no território de Judá, no território israelita, eles estavam sofrendo opressão pelos altos impostos. Muitos israelitas hipotecaram as suas terras. Muitos israelitas, para que não pudessem perder tudo, acabaram pegando dinheiro emprestado a agiotas. E eles estavam sofrendo diante dessa opressão dos seus próprios irmãos.
Eles tinham saído da escravidão de Babilônia, mas acabaram entrando num outro tipo de escravidão. Foram libertos de Babilônia, mas passaram a ser escravos dos seus próprios irmãos, pessoas da sua própria carne. Diante do que eles estavam vivendo, o segundo estado parecia ser pior do que o primeiro, porque no primeiro eles estavam sendo escravos de pessoas desconhecidas, mas no segundo caso eles estavam sendo escravos de pessoas da sua própria família. Você pode observar que Neemias toma uma atitude de ira. A ira nesse momento não era pecado. Neemias estava irado contra um comportamento, contra o pecado, não contra as pessoas. Neemias queria levar as pessoas a entenderem que elas estavam erradas, a viver uma vida de amor para com os seus semelhantes. Quando nós nos iramos contra o pecado, nós não pecamos. O nosso pecado se dá quando nós iramos contra o nosso próprio irmão, contra pessoas que é o alvo do amor de Deus. Aí nós caímos no pecado. Nesse período, aqueles que estavam vivendo nesse território, eles não tinham transgredido a letra da lei. Eles estavam vivendo a sua vida normal e estavam emprestando o seu recurso, mas a essência da lei tinha sido transgredida. E eles não poderiam humilhar, nem muito menos escravizar os seus irmãos, e era isso que eles estavam fazendo. Estavam oprimindo os mais fracos. A própria lei de Deus, deixada nas mãos de Moisés, contemplavam aqueles que eram mais pobres. Os mais ricos deveriam auxiliar os mais fracos. Aqueles que eram mais abençoados com a bênção do Senhor deveriam abençoar aqueles que eram menos favorecidos com as bênçãos do Senhor. E nesse período, isso não estava acontecendo entre o povo do Senhor. A preocupação de Deus para com os pobres nós encontramos praticamente em todos os livros da Bíblia. Os olhos do Senhor estão sobre a face dessa terra. Deus ama a todos, Deus ama os ricos, Deus ama os pobres, Deus ama aqueles que fazem parte na linha intermediária. Mas aqueles que são mais abençoados pelo Senhor, se querem receber mais bênçãos, eles precisam olhar para aqueles que são mais desfavorecidos. Esse é o olhar de Deus. Esta é a essência do Evangelho. É isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. No versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nesse período não havia nenhum problema em emprestar dinheiro. Mas o grande problema era tirar vantagem desse momento de fragilidade entre o povo do Senhor. Deus estava reprovando esse tipo de comportamento. Neemias era o instrumento, a mão de Deus e a voz do Senhor naquele momento para ensinar uma nação que tomar essa atitude era contrária à vontade de Deus. Se o povo do Senhor, que já estava sendo abençoado por ele, quisesse se manter debaixo das bênçãos de Deus, deveriam amar aqueles que estavam passando por dificuldades, que eram menos favorecidos e que tinham muitos filhos. Neemias capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: Também sacudiu o meu regaço e disse, assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. É um ato simbólico que Neemias faz. É como se ele tivesse encolhido a sua vestimenta e estivesse levando alguma coisa. Mas era um ato simbólico, ele não levaria nada, mas estava demonstrando que se as pessoas não obedecessem, não seguissem as orientações de Deus, Deus iria sacudir as suas vidas. As bênçãos que Deus tinha prometido ao seu povo deixariam de cair em decorrência de viver uma vida em desobediência à aliança com o Senhor. Se havia algo que o povo de Israel temia, era a maldição de Deus, era não ter a bênção do Senhor sobre a vida deles. No versículo 14, nós podemos ver que Neemias, pela primeira vez, ele faz declaração que ele tinha sido nomeado para vir reconstruir os muros, mas ele também era governador. E os valores que ele deveria receber como governador, em nenhum momento ele reivindicou. Desta forma, Neemias estava dizendo que ele era um modelo para todo israelita. Por isso que as suas palavras encontravam lugar no coração daquele povo, porque ele falava o que ele estava vivendo, não vivia a teoria, mas estava vivendo a prática. No versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Neemias chega ao ponto de citar o salário de um governador.
daqueles que antecederam. Mas Neemias não incorre no erro de citar o nome de ninguém. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, eu poderia ter recebido todos esses valores no tempo em que estou aqui, mas em nenhum momento reivindiquei o meu salário como governador. Era uma prova clara que era um homem de Deus, era justo, era íntegro, não estava ali com o objetivo de oprimir as pessoas, mas com o intuito de levar a amar ao Senhor e viver uma vida em fidelidade ao Senhor. Estas palavras de Neemias não eram com o objetivo de envergonhar aqueles que tinham lhe antecedido, mas era para deixar um modelo para os futuros governadores e para aqueles que estavam oprimindo o povo naquele momento. Ele queria ser o exemplo e ele queria que as pessoas seguissem o seu modelo. Nós não podemos ter vergonha de sermos modelo para as pessoas quando nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Não pode ser com arrogância, nem com presunção, mas com humildade, com submissão à vontade de Deus. Nós precisamos ser o modelo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluir o capítulo 5 do livro de Neemias, eu e você, nós precisamos tirar algumas lições daqui. A primeira delas, Neemias é um homem de Deus. Neemias, ao liderar, ele não busca tirar vantagem da função que ele exerce. Pelo contrário, ele quer usar a sua função para levar as pessoas para mais perto de Deus. Quando um líder usa a sua função para conduzir as pessoas para mais próximo do Senhor, a bênção do Senhor sempre será abundante sobre a sua vida. É por isso que a influência de Neemias no livro que ele escreve é sobremodo grande sobre todo israelita. Amar as pessoas deve ser a característica de todo líder. Ele pode ter todas as outras qualidades, mas se ele não conseguir amar os seus liderados, ter tantas virtudes, mas sem amor, perde completamente o sentido. Quando olhamos para a vida de Neemias, a principal característica que nós encontramos na sua liderança é amar a todos, todas as classes, os ricos, os pobres e todas as pessoas. É por isso, amigo, que nessa manhã eu quero convidar você que nós possamos nos unir a fazer a vontade do Senhor. Cada um de nós exercemos um tipo de liderança sobre as pessoas. E nós queremos que a nossa vida seja uma vida que influencie, que guie o próximo cada vez mais para perto de Deus. Não podemos fazer isso simplesmente através da teoria, mas devemos fazer isso através da prática, da vivência, do estudo da palavra do Senhor. E quero pedir a Deus nessa manhã que nos tome nos seus braços, que nos abrace, que nos conduza e nos conceda força a vivermos uma vida vitoriosa. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia e a nossa oração é o nosso pedido e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.